televisão me deixou burro, muito burro demais. Bom, eu acho que todo mundo tem pelo menos um aparelho de TV em casa, ou muitas pessoas têm um em cada cômodo, e isso acaba separando a família, já que fica cada um assistindo um programa diferente em uma parte da casa. Começou nos anos de 1920, um pesquisador chamado John Bird, que ele juntou pesquisas europeias, asiáticas e norte-americanas, e ele conseguiu criar, junto com os outros cientistas, um primeiro televisor, que ele era, na verdade, o primeiro protótipo. E ele passava imagens, só que não era bem por transmissão. Só 5 anos depois disso é que uma imagem realmente nítida foi transmitida por um aparelho de TV. Na década de 30 surgiram as primeiras grandes emissoras, que eram a BBC, a CBS e a CGT. Na década de 1940 foram transmitidos os primeiros telejornais e os primeiros esportes, e também a primeira transmissão por cores foi feita nessa década. Na década de 50 foi quando chegaram os primeiros televisores no Brasil. E enquanto isso já tinha na América do Norte, na Europa e na Ásia, milhares de pessoas com esses aparelhos. Bom, e para começar essa transmissão no Brasil, um homem, ele resolveu fundar uma emissora, a emissora Tupi, que foi a primeira brasileira, e para ele ter uma audiência, ele trouxe 1.500 televisões norte-americanas para cá e vendeu para os ricos. E, como eram poucos televisores, e não só aqui, como no mundo todo, ela era só para as pessoas muito ricas. Com o passar dos anos, a qualidade da imagem e do som foi ficando cada vez melhor. E no final da década de 80, no Brasil, alguns aparelhos com som estéreo já existiam. A resolução também estava muito melhor do que no início. E o primeiro jogo de futebol a cores foi passado na TV nesse tempo. E então, só no final dos anos 90 foi quando surgiu a TV com tela de plasma e de LCD. E isso fez com que os chiados e os fantasmas da imagem diminuíssem muito. A TV de plasma, para ser feita a transmissão da imagem, são usados gases xenônio e neônio. E quando eles recebem uma voltagem, no caso da eletricidade, quando tu liga na tomada, eles recebem elétrons livres que se chocam nos elétrons dos átomos dele, se soltam, fazendo que o átomo se desestabilize, formando assim um íon. E nisso começa uma corrida de partículas com cargas. Nisso, falei nisso 2 vezes, né? Azar, vai continuar assim. Nisso, as partículas negativas são atraídas pro lado positivo e as partículas positivas são atraídas pro lado negativo. Quando às vezes essas partículas se chocam, produzem fótons. E esses fótons produzem luz ultravioleta, que não é visível ao olho humano. Mas, quando combinado com o gás do fósforo, se torna uma imagem visível. As TVs de LCD têm no seu interior o cristal líquido, o que é uma pequena ironia, porque cristal normalmente é duro, como mesmo o nome diz. E esse cristal líquido normalmente é o pneumático torcido, e ele é usado porque ele consegue controlar a quantidade de luz que passa por ele quando ele recebe uma corrente elétrica. Normalmente as moléculas desse cristal líquido, elas são em forma de haste e elas são classificadas como termotrópica ou liotrópica. A termotrópica, elas reagem à mudança de temperatura ou até pressão. As liotrópicas são usadas em produção de sabão e detergente, dependendo dos outros elementos químicos que elas forem combinadas. Os cristais, eles são orientados por qualquer coisa, desde um campo magnético até uma pequenininha ranhura microscópica. Qualquer coisinha que possa mudar a direção da entrada de luz faz com que vire uma tela para eles. As TVs de LCD têm no seu interior o cristal líquido, o que é uma pequena ironia, porque cristal normalmente é duro, como mesmo o nome diz. E esse cristal líquido normalmente é o pneumático torcido, e ele é usado porque ele consegue controlar a quantidade de luz que passa por ele quando ele recebe uma corrente elétrica. Normalmente as moléculas desse cristal líquido, elas são em forma de haste e elas são classificadas como termotrópica ou liotrópica.
A termotrópica, elas reagem à mudança de temperatura ou até pressão. As liotrópicas são usadas em produção de sabão e detergente, dependendo dos outros elementos químicos que elas forem combinadas. Os cristais, tipo, eles são orientados por qualquer coisa, desde um campo magnético até uma pequenininha ranhura microscópica. Tipo, qualquer coisinha que possa mudar a direção da entrada de luz faz com que vire uma tela para eles. Na TV eles são usados porque eles formam camadas e essas camadas inclinam-se no ângulo dependendo dessa camada anterior, e isso faz com que, tipo, vai formando a imagem e isso vai fazendo, tipo, mudar as cores também. Quando a gente está assistindo TV, o nosso cérebro recebe milhares de imagens a cada segundo, a cada minuto, e isso causa uma situação de estresse muito grande, porque é uma coisa que ele não está acostumado durante o dia, quando a gente está trabalhando ou estudando. É mais lento, gradual o processo de mudança de imagens, e na TV é tudo muito rápido. E a TV, ela também, tipo, pode aumentar o teu colesterol e a tua pressão, te dá problemas. Isso já foi comprovado biologicamente. Aqui o cérebro recebe muitas imagens por segundo e isso causa uma situação de estresse muito forte. A TV antigamente ela era principalmente usada para passar informação, para passar novela, para passar desenho, e também como forma de ensinamento, né? Porque, tipo, muita criança aprende vendo TV, vendo desenho. Mas também pode ser usada para manipulação em massa. Então, a pessoa, quando vê TV, ela é estimulada a comprar mais. Tanto também a ir comprando cada vez uma TV melhor. E, inclusive, estudos já comprovaram que a TV, nos primeiros 10 minutos mais ou menos, ela emite ondas beta. Mas depois desse tempo ela começa a emitir ondas alfa. E essas ondas, elas colocam o nosso cérebro em um estado como se fosse de hipnose, que tudo que a gente recebe vai para o nosso subconsciente. E dessa forma é muito mais fácil convencer alguém a manipular essa pessoa do que tu realmente quer. E é para isso que a televisão está sendo usada ultimamente, além de passar coisas que vão divertir quem assiste. Fazer as pessoas ficarem, isso faz com que as pessoas fiquem muito alienadas, e principalmente a política, que a gente pode acompanhar o tempo todo, e tem muita propaganda política que a gente vê e muita gente ignora porque é um treco chatinho, né? E os donos de emissoras, eles escolhem o que eles vão divulgar nos jornais, que partidos que eles vão apoiar. Então, as emissoras com maior audiência acabam guiando a opinião comum desse público que assiste aos jornais, às propagandas e tudo mais. Tá. Mesmo com a internet, que hoje já está muito mais expandida e tem muito mais possibilidades do que a TV, a televisão continua sendo uma forma de ligar uma parte do mundo à outra, porque existem transmissões simultâneas de, por exemplo, num jornal, quando acontece um tsunami, um atentado terrorista, alguma coisa, é transmitido ao vivo o que está acontecendo do outro lado do mundo aqui no Brasil. E a TV foi o primeiro instrumento para ligar um lado do mundo até o outro de forma praticamente instantânea. E aí, tipo, isso também move muito a economia mundial, porque tu pode ver uma crise que tá acontecendo lá no Japão, ou tu pode ver assim, tal país tá muito caro e tu quer viajar, tu não pode ir pra aquele, tu sabe pela TV que tu não vai provavelmente ir pra aquele lugar. A gente se informa muito mais sobre tudo que tá acontecendo no mundo. Tipo, digamos que dá uma baita globalização.